Olá, querido aluno, querida aluna, seja bem-vindo a mais um vídeo educativo do nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou a professora Nadi e continuo te acompanhando durante seus estudos de língua portuguesa. Bom, hoje para o 7º ano nós vamos falar um pouquinho da imparcialidade das notícias. Será que toda notícia ela é realmente imparcial? Você já se deparou com um fato noticiado de maneira diferente, seja na televisão, no jornal, na internet? Ou seja, você lê uma notícia e tem uma impressão, e aí você lê o mesmo fato noticiado por outro canal, outro lugar, outro autor, e aí outro repórter, jornalista, e fica com uma impressão um pouquinho diferente? Bom, então é disso que a gente vai falar hoje. Para a gente entrar nesse assunto, primeiro a gente precisa retomar o que são textos jornalísticos. São textos veiculados pelos jornais, revistas, rádio, televisão, sites da internet, e eles têm o intuito de comunicar e informar sobre alguma coisa. Lembrando que a notícia ela é efêmera, ela é rápida, ela vai falar de um acontecimento que aconteceu na atualidade, naquele momento. Atualmente, esse é o gênero textual mais lido e ele alcança diversos setores da sociedade. Então, a linguagem tem que ser clara, tem que ser objetiva, para que todas as pessoas consigam entender ali a notícia que está sendo transmitida. Então, tem essa característica, como eu disse para você, de ser informações aí sempre bastante atuais. O gênero jornalístico, ele abriga várias seções, que são chamadas de matérias. Então, eu tenho notícia, reportagem, o editorial, a entrevista, o texto publicitário, os classificados, os artigos, as crônicas, as resenhas, as charges, as cartas do leitor. E hoje a gente vai focar principalmente na notícia. Bom, a notícia, a gente tem uma estrutura do texto jornalístico aqui, que vale para todos os gêneros, Mas a notícia, mais especificamente, ela geralmente é composta pela pauta, que é quando eu faço a escolha do tema e do assunto. Depois eu tenho o passo de fazer a verificação dos fatos, das provas, a autenticidade, dos acontecimentos. A redação, então essas informações que são colhidas, elas são transformadas num texto. E depois esse texto ele é tratado, Então tem a locação, a correção, a revisão do texto que foi produzido. Bom, os textos jornalísticos, eles são textos informativos, eles vão levar aí, informações mais relevantes sobre o tema, eles são escritos em prosa, não são escritos em versos, eles têm uma linguagem denotativa, que é aquela linguagem bem clara, evitar a linguagem figurada, ser sempre bem objetivo e tentar ser o mais imparcial possível. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa imparcialidade, que é o tema da aula de hoje. Antes da gente falar da notícia, a gente tem que deixar muito claro o que é fato e opinião. O que faz uma notícia ser imparcial? É quando eu relato o fato sem dar a minha opinião. E olha que isso não é tão fácil assim de ser feito. O fato ele é um acontecimento, uma ocorrência, aquilo que acontece em decorrência de eventos exteriores. Já a opinião é o ponto de vista a respeito de um fato. Ela não é, portanto, um fato. Trata-se de um julgamento pessoal, de um pensamento em relação a algo. É uma maneira que eu tenho de pensar, de me posicionar, de emitir a opinião sobre algo que aconteceu. Bom, vamos lá. Os textos jornalísticos, eles seguem um critério básico de responder algumas perguntas. Então, o que, quem, quando, onde, como e por quê. Então, se o seu texto responde a essas perguntas, ele está classificado como um texto jornalístico. E eu trouxe aqui uma notícia para a gente ver se ela atende a todos aqueles critérios. Olha só, garoto viaja de Honduras a Nova York em busca do pai. Edion Sabidion, de 13 anos, perdeu a mãe, irmão e avô na passagem do furacão Mitch. Então, olha só, como é que eu começo a notícia? Daqui a pouquinho a gente vai falar dessas partes. Então, Nova York, só e desorientado, viajando de bicicleta, automóvel, trem e ônibus, o garoto hondurenho, Eduin Daniel Sabidion, de 13 anos, saiu de Honduras e atravessou a Guatemala e o México até chegar a Nova York, onde vive seu pai. A odisseia de Eduin, que lembra a de Huckleberry Finn, personagem do escritor Mark Twain, ou a de Josué, o garoto do filme Central do Brasil, começou em 22 de maio na cidade hondurenha de São Francisco. A mãe, o irmão e o avô dele morreram em novembro, durante a passagem do furacão Mitch, que devastou boa parte da América Central. Ele chegou a Nova York no domingo, mas até ontem não tinha conseguido encontrar-se com o pai. Grevi Sabidion Vasquez, pai de Eduin, enviou ao garoto, por intermédio de um vizinho hondurenho, $200 e um bilhete com instruções vagas para que ele se encontrasse com ele às 15 horas do domingo, dia 27, no aeroporto LaGuardia, em Nova York. Do modo que pôde, o garoto iniciou a longa viagem,
cruzou a fronteira de Honduras com a Guatemala e depois de Guatemala com o México. Olha só, que aventura, hein? Mas vamos lá, vamos ver se essa notícia atende os critérios mínimos, né, pra gente escrever um texto jornalístico. O quê? Então, nesse primeiro momento, a gente tem essa resposta. Um garoto que saiu de Honduras, atravessou Guatemala e o México e chegou a Nova York buscando aí se encontrar com o pai. Quem? Eu tenho também quem fez isso, né? O garoto hondurenho. Quando? Eu tenho a data específica de quando ele fez isso. 22 de maio de 1999, que foi quando ele iniciou a viagem. E 30 de junho do mesmo ano, que é a data da publicação aí dessa notícia. Por quê? Então, a gente tem aqui a motivação, né? Por que que ele saiu de lá? Porque ele perdeu a mãe, o irmão e o avô na passagem do furacão e aí ele atravessou aí, né, as fronteiras para se encontrar com o pai. E como? Sozinho, viajando de bicicleta, automóvel, trem e ônibus. Bom, então a estrutura da notícia, ela é essa aqui, que a gente chama de pirâmide invertida. Então, aqui em cima, né, na manchete, aqui no título, eu tenho informações mais importantes. Quem, o que, quando, como, onde, por quê. E à medida que eu vou avançando, né, eu vou tendo informações que são menos importantes. Olha só essa estrutura da notícia aqui. Aqui eu tenho o nome do jornal, a data, aqui eu tenho um título, aqui eu tenho um subtítulo, a imagem, eu tenho uma legenda da imagem. O lead, que geralmente é o primeiro, né, os primeiros parágrafos, e eles falam aí o que é mais importante, né, um resumo, como se fosse um resumo da notícia. E no corpo da notícia eu tenho mais detalhes da notícia, né, e vou trazendo outras informações. E aqui o lead seria como se fosse um resumo, né, da notícia toda. Bom, então vamos lá, vamos praticar um pouquinho para ver se você entendeu quais são as partes da notícia? Bom, então vem comigo, vamos resolver aqui esse exercício, esse joguinho. Então, aqui eu tenho uma página de um jornal, tem algumas partes. Essa primeira parte aqui, eu tenho o nome do jornal e a data da publicação, certo? Isso que vem maior aqui, né, com letras destacadas, aqui grande, negrita, é o título da notícia, que é criança que faz atividade física tira boas notas. Eu tenho aqui o lead da notícia, certo? Que são os primeiros parágrafos, que é o resumo. Eu tenho também aqui, ó, essa parte um pouquinho menor, que é o subtítulo da notícia. Então, ó, mexer músculos fornece oxigênio ao cérebro, o que pode melhorar o desempenho escolar. E tenho aqui em cima a seção do jornal. Então, a gente tem notícias, esportes, política, economia, que essa parte está na seção de saúde. A gente tem uma fotografia também, que ilustra aí essa notícia, né? Os garotos aqui nadando. E o restante, que são mais informações, né, sobre isso, que é o corpo da notícia. Bom, vamos conferir, vamos ver se nós acertamos tudo. Ótimo, bacana. Vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho mais os nossos estudos. Vamos lá, daqui a pouco a gente vai analisar algumas notícias, mas antes eu tenho algumas perguntas para fazer para você. Vamos desenvolver um olhar um pouquinho mais crítico sobre a notícia. Essa habilidade, ela é conquistada mediante a análise de discursos. Então, se eu preciso me posicionar criticamente a respeito de um acontecimento, de um fato, é necessário que eu leia textos diferentes, de autores diferentes, para que eu construa uma opinião sobre aquele assunto, certo? E até que ponto que se estende essa neutralidade, essa objetividade, essa imparcialidade do autor, né, do jornalista, de escrever aquela notícia, de relatar aquela notícia, né? Afinal de contas, quando ele transcreve o fato, ele acaba levando a interpretação dele para a escrita, né? Então, vamos ver aí até que ponto vai essa imparcialidade. Vamos comparar algumas notícias. Então, o mesmo fato sendo noticiado em sites diferentes. Veja se você percebe aí, né, algumas diferenças no enfoque, na ênfase, né, no que eles estão querendo expor aqui no título da notícia, no subtítulo. Olha só, a primeira diz o seguinte: brasileiros expulsam venezuelanos após assalto em cidade de Roraima. Moradores de Pacaraíma, na fronteira com a Venezuela, se revoltaram após o comerciante ter sido roubado e agredido supostamente por refugiados. Observe, então brasileiros expulsam venezuelanos, assalto
na cidade de Roraima. Moradores na fronteira com a Venezuela se revoltaram após o comerciante ter sido roubado e agredido, supostamente por refugiados. Bom, então já tem alguns termos aqui, né, pra gente pensar, refletir e analisar e comparar com as outras notícias. Olha só, venezuelanos são agredidos e expulsos em Roraima. Já o subtítulo: grupos de brasileiros atiraram pedras e queimaram acampamentos de imigrantes nesse sábado na cidade de Pacaraíma. Conflito começou após o comerciante ter sido assaltado supostamente por venezuelanos. Grupos de brasileiros armados com pedras, paus e bombas caseiras atacaram neste sábado, 18/8, venezuelanos que estavam acampados na cidade de Pacaraíma, em Roraima, em fronteira com o país vizinho. Olha só, você percebeu alguma diferença? Aqui eu tenho uma ênfase, né, dizendo que os venezuelanos são agredidos. E aqui eu digo que os brasileiros expulsaram os venezuelanos, mas eu já chamo, né, para o motivo. O motivo da expulsão foi um assalto. Bom, vamos ver esse fato noticiado de outras maneiras também. Cidade de Roraima, na fronteira com a Venezuela, tem tumulto após assalto a comerciante. A assessoria do Exército informou que moradores praticaram atos de violência e destruição em acampamento dos venezuelanos. Olha só, outra notícia. Refugiados venezuelanos são agredidos com bombas em Roraima. Olha como o posicionamento muda, né? Em algumas reportagens, a gente tem aqui os brasileiros expulsando, né, os venezuelanos por causa de um assalto. Aqui eu já tenho, né, os venezuelanos, o enfoque é que os venezuelanos foram agredidos e expulsos, certo? Aqui eu tenho o termo refugiado sendo usado. Aqui eu já tenho um enfoque um pouco diferente. Os brasileiros expulsam os venezuelanos e também, né, tô dizendo que é por causa do assalto. Aqui, venezuelanos são agredidos e expulsos. Observem como a construção desses títulos das notícias já vai gerando uma certa, um certo posicionamento, né, no leitor. Ou seja, os brasileiros agrediram, os venezuelanos foram agredidos, mas os venezuelanos praticaram um crime, né? Então, tenho aí, né, posicionamentos diferentes. Outro termo que eu quero chamar a atenção é para o termo refugiado. Você sabe a diferença entre imigrante e refugiado? Bom, imigrante é aquele que deixa o seu país e vai para um novo país. Ele pode ir de maneira legal ou ilegal. De todo jeito, ele vai por livre e espontânea vontade. O refugiado, ele deixa o seu país não por uma questão de escolha. Geralmente, ele está sendo perseguido, ele está correndo risco de morte. Então, ele deixa o seu país por questões de sobrevivência. Esse termo também, ele tem que ser esclarecido porque ele vai provocar aí diferentes interpretações se a gente aprofundar nessas notícias, certo? Bom, então vamos lá. Comparando as notícias, qual foi o fato noticiado? Bom, que alguns brasileiros se revoltaram, agrediram alguns venezuelanos, porque supostamente esses venezuelanos teriam assaltado, né, brasileiros. Os moradores de uma cidade de Roraima, localizada na fronteira entre o Brasil e a Venezuela, praticaram atos de violência contra imigrantes venezuelanos. E a gente já tem, né, a questão de usar termos imigrantes, de usar o termo refugiados, que também ajuda na interpretação. Então, o que a gente conclui? Que existem diferentes maneiras de relatar um mesmo fato. E ao escrever uma notícia, o jornalista precisa fazer algumas escolhas. Ele vai escolher algumas palavras, né? Ele vai usar o termo refugiado, o termo imigrante, por exemplo. Ele vai dar um enfoque, né? Que os venezuelanos sofreram a violência ou que os brasileiros praticaram a violência. Ele vai escolher colocar ali no título um motivo, né, o que motivou essa violência ou não. Então, são escolhas que o jornalista, né, que o escritor da notícia vai fazer. Então, ele vai escolher as palavras que serão usadas, a ordem dos acontecimentos que serão relatados, né, no que ele vai dar ênfase, o que ele vai colocar ali no título, no subtítulo da notícia. E dependendo dessas escolhas, pode-se privilegiar um dos lados. Ou seja, algumas manchetes, elas colocavam ali os imigrantes, né, ou mesmo usando termos refugiados, como venezuelanos que realmente foram vítimas, né, sofreram a violência. Do outro lado, eu tenho notícias que já colocam os brasileiros, né, como que revidando, né, porque os venezuelanos teriam praticado um crime, né, os venezuelanos teriam sido praticados de violência num primeiro momento e eles estariam se defendendo. Então, são as escolhas ali que eu preciso fazer na hora de escrever uma notícia. Então, assim, para
contrastarmos vários relatos e não sermos tão manipulados, é importante a gente ler várias notícias acerca de um mesmo fato. Então, cada notícia, né, cada fato que aconteça, que você tenha aí, né, busque fontes diferentes, relatos diferentes, para que você consiga se posicionar da melhor maneira possível. E o quanto é difícil, né, a gente fazer isso. E para falar dessa dificuldade da imparcialidade da notícia, a gente refletir se isso é realmente possível, que tal a gente ouvir um especialista nesse assunto? Vamos conferir? Muito se discute atualmente sobre o real papel da mídia, principalmente no plano jornalístico em nossa sociedade. Porque se pode dizer que a imparcialidade jornalística, na prática, é um mito. Olha só, vamos lá. Provavelmente, em algum momento, você deve ter ouvido na sua vida que quando os jornalistas se formam, eles aprendem que o jornalismo, o bom jornalismo, é um jornalismo neutro, é um jornalismo imparcial, é um jornalismo que vai mostrar todos os lados de uma determinada questão com devido destaque e de forma equânime, de forma igualitária. Na prática, a gente ouve muito falar que a mídia é tendenciosa, influenciadora, os grandes veículos de comunicação exercem poder, manipulam as massas, formam opinião, e fica aquela coisa de, poxa, a imparcialidade jornalística, ela está sendo ferida. A imparcialidade jornalística, ela não pode, ela nunca acontece, isso é um absurdo. E na prática mesmo, o que a gente está falando é, a imparcialidade jornalística, de acordo com o tópico 7, ela é um mito. Como assim um mito? Por que um mito? No fundo, você tem que saber que o jornalismo, seja ele o bom jornalismo ou o jornalismo ruim, tá? Ele sempre tem que agradar a públicos. O jornalismo depende de públicos para subsistir. E óbvio, qual seria... Por que eu botei públicos no plural, pessoal? Qual seria o público óbvio? Ora, o público consumidor, o cidadão comum, as pessoas que de uma forma geral querem saber o que está acontecendo. O bom jornalismo vai trazer fatos da realidade para que aquelas pessoas possam buscar esses fatos, entender esses fatos, interpretar e a partir daí emitir um juízo de valor. Só que é claro que o jornalismo, ele sabe que de alguma forma o público tem gostos e alguns desses gostos nem dependem da manipulação dele. Eu fico imaginando assim, jornalismo esportivo. Digamos que aqui no Brasil, um jornal de grande circulação vai falar sobre a próxima partida entre o Brasil e a Inglaterra. Estou inventando qualquer coisa, tá? Gente, digamos que esse veículo de comunicação tenha 4 páginas para noticiar Brasil e Inglaterra. Como é que ele vai dividir essas 4 páginas? Se ele fosse realmente imparcial, ele teria que colocar 2 páginas falando sobre a seleção brasileira, 2 páginas falando sobre a seleção inglesa. Isso seria imparcialidade, isso seria neutralidade. Mas pelo amor de Deus, isso não faz sentido algum. Ele tem um público. É um jornal brasileiro que quer agradar o público brasileiro e, obviamente, vai falar sobre a seleção brasileira. Não tem como ficar meio a meio. Ele vai falar 3 páginas e meia sobre o Brasil e vai fazer, sim, uma reportagenzinha falando como é que está a preparação da seleção inglesa, com a expectativa do técnico e afins. Entende? E isso é absolutamente natural. Eu quero agradar o meu público leitor. Claro que a gente não é bobo e sabe que muitas vezes o público não tem esse gosto pressuposto e muitas vezes ele é influenciado. Aí é outra questão. Mas, cá entre nós, o jornalismo sabe também que tem que agradar aos seus anunciantes. É o outro público. Poxa, se eu vou agradar meus anunciantes, eu não estou nem falando assim de manipulações políticas para vender uma ideologia. Só estou dizendo que se eu quero anunciantes como a Sony, a LG, a Sempre Toshiba, eu posso muito bem fazer uma publicação ou criar colunas na minha publicação sobre novidades da alta tecnologia. E mesmo que, teoricamente, as novidades da alta tecnologia sejam apenas um dos grupos de novidades que existem no mundo, ali, claramente, eu estou tentando ajudar a agradar aos meus possíveis futuros anunciantes. E aí é por esse jogo de interesses, que nem são tão escusos assim nesse contexto, que vai haver conluios, né? E você acaba sendo tendencioso. Se chegarmos ao plano político, ao plano ideológico, ao plano de manipulação de massas, aí a gente vai entrar numa outra discussão que nem vem ao caso aqui. O que eu quero mostrar é que não existe o argumento de que o jornalismo é imparcial. No mínimo, ele vai ser parcial para agradar seu público e agradar seus anunciantes. Sob outras perspectivas, a gente fala depois.
Então, o que você concluiu? Será que existe mesmo uma imparcialidade na hora de escrever, na hora de fazer o relato de um fato, na hora de redigir uma notícia? Difícil, não é mesmo? Então, torna a chamar a sua atenção. Leia sempre mais de uma fonte, certo? Você vai ter impressões diferentes nesses relatos. Então vamos lá, retomando, na aula de hoje a gente falou sobre os gêneros jornalísticos, nós falamos sobre os meios de veiculação, algumas características, a gente falou um pouquinho da diferença entre fato e opinião, nós falamos mais especificamente sobre as notícias, sobre a estrutura da notícia, fizemos algumas comparações e discutimos principalmente sobre a questão da imparcialidade desse gênero. E enfatizando mais uma vez, leia sempre mais de uma versão dos fatos, leia sempre mais de uma notícia, certo? Bom, vamos lá então, aqui nós finalizamos a aula de hoje, espero que você tenha gostado, até a próxima.